antes de entrar no camarim. Ei, tá muito baixo, mais alto, mais alto. Parou. Gente, eu tô com expectativa de pegar um tempo pra Cláudia Leite, mais um ano, entregando produto pra ela, e é muita emoção porque eu vou entregar. E a galera tá falando ali na frente pra extravasar literalmente. E eu também tenho um cartaz pra entregar pra ela. A galera reunida ali pra extravasar.